Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus traz esperança para a nossa caminhada no dia a dia, mesmo em meio às dificuldades. É nela que nós encontramos vigor, ânimo para não desistir. O apóstolo Paulo diz que a esperança não decepciona. Por isso, meu irmão e minha irmã, agarrados à palavra de Deus, a nossa esperança, renovemos em nosso coração esse desejo de sempre ser fiéis ao Senhor, até o fim, assim como Ele foi fiel até o fim, mesmo na cruz, mas não voltou atrás. Que esta palavra seja o alimento da nossa esperança, e uma esperança que nos coloca a caminho em busca de realizar a vontade do Pai Eterno. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. Porque o anjo do Senhor se lavava, de vez em quando, na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina, quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente, o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Toma teu leito e anda. Eles perguntaram: Quem foi o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho mostra esta esperança que é Jesus na vida daqueles que não têm ninguém por eles. Muitos que, humanamente falando, já não têm mais nenhuma expectativa de ter a sua vida transformada, mas com a presença e a palavra de Jesus, tudo se torna diferente. Com a nossa vida também pode ser assim. Jesus vem ao nosso encontro, como foi ao encontro deste homem do Evangelho, e a sua vida foi transformada. Por isso, deixemos que esta palavra que foi proclamada ressoe dentro de cada um de nós, que se torne vida na nossa vida. O Evangelho diz assim: Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. É interessante a gente tomar consciência de como o Evangelho utiliza essa imagem do subir a Jerusalém, que não é somente uma subida geográfica, mas é sobretudo uma subida teológica.
porque ali, em Jerusalém, acontecerão os eventos finais da vida de Jesus, a sua condenação, a sua morte de cruz. Portanto, meu irmão, minha irmã, subamos também nós a Jerusalém com Jesus. E diz assim: existe em Jerusalém, junto às portas das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata. Este nome, Betzata, significa justamente casa da bondade ou casa da misericórdia. Mas o que acontecia ali, nesta piscina chamada Betzata, casa da misericórdia? Havia ali 5 pórticos, diz o Evangelho. O que significam estes 5 pórticos? Este número 5 não é por acaso. Este número 5 pode simbolizar justamente os 5 livros da lei de Israel. 5 pórticos, os 5 livros da lei de Israel, a Torá. Mas como que essa lei era acolhida e, sobretudo, como ela era ensinada pelos fariseus daquele tempo? O que é narrado no Evangelho diz de como os fariseus utilizavam a lei. Diz assim: sob estes pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava, de vez em quando, na piscina e agitava a água, e o primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer doença que fosse. Bem, mas nem todos conseguiam entrar. Então isso significa que a lei de Deus, a palavra de Deus, que é força de libertação, que é força que cura, que é força que salva, era utilizada pelos mestres da lei, manipulada pelos mestres da lei, tornando-se privilégio de uns poucos e, em vez de libertar, oprimia. Por isso essas pessoas ficavam sob este jugo da lei, esta imagem dos pórticos ali da piscina, que em vez de libertar, oprimia. Mas como Jesus reage diante disso? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim há muito tempo, o Evangelho antes diz que há 38 anos, portanto, uma vida que este homem estava ali e não conseguia entrar nesta água da misericórdia e da bondade de Deus, justamente porque os chefes impediam que estas pessoas mergulhassem na misericórdia de Deus. E Jesus, ao contrário, Jesus é cheio de compaixão, por isso ele vê este homem. E este vê não é simplesmente uma constatação física. Este vê é um vê profundo. É um vê de quem, com compaixão, nota aqueles que não são notados pelos outros. E Jesus interroga: queres ficar curado? Meu irmão, minha irmã, a pergunta de Jesus parece óbvia. Se ele está ali, se esforçando e pedindo, clamando por alguém que o ajude a entrar nesta água para ficar curado, é porque ele deseja ficar curado. Então, por que Jesus pergunta: queres ficar curado? Sim, meu irmão, minha irmã, Jesus pergunta justamente para nos ajudar a perceber que nesse processo de libertação, de cura e de salvação, nós também somos sujeitos nessa história e precisamos nos posicionar diante disso, nos abrir, querer, desejar, manifestar o nosso desejo de ser alcançado por esta graça. Queres ficar curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho quem me jogue na piscina. Portanto, esta consciência de quem está oprimido e de que não é capaz de sair da opressão. Mas a palavra de Jesus liberta. Por isso, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e começou a andar. A palavra de Jesus cura. No entanto, um pouco mais adiante a gente é surpreendido porque o Evangelho diz que Jesus fez isso no dia de sábado. E os judeus, os chefes dos judeus, se incomodaram porque este homem carregava o seu leito no dia de sábado. Jesus faz o bem no dia de sábado. Os chefes dos judeus, ao contrário, se incomodam com o bem que Jesus realiza e por isso querem impedir que este homem celebre a sua libertação, a sua cura e a sua salvação. Não sejamos mesquinhos como os chefes dos judeus para querer impor
que há limites para fazer o bem. O bem deve ser feito sempre e em qualquer lugar, mesmo no dia de sábado, como nos ensina Jesus. Estimado irmão, estimada irmã, concluindo este nosso encontro, onde o nosso coração se encheu de esperança por escutar esta palavra do Evangelho, que traz a libertação àquele homem que estava oprimido, doente há 38 anos e que pela palavra de Jesus curou-se e se tornou sujeito da sua história. Hoje nós também somos convidados a permitir que a palavra de Jesus nos coloque de pé e nos faça seguir o nosso caminho. Por isso, coloquemo-nos diante do Pai ao finalizar este nosso encontro de hoje e façamos a nossa prece. Pai eterno, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, no dia de hoje te pedimos a graça de saber fazer o bem, assim como teu Filho Jesus fez o bem todos os dias e em todos os lugares, que não imponhamos limites para a realização do bem. E sobretudo, Pai eterno, que assim como aquele homem que foi curado, também nós, desejosos de ser transformados pela palavra de teu Filho Jesus, confiantes, nos coloquemos diante dele e deixemos que a sua palavra nos transforme. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.